Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que este podcast estiver sendo reproduzido. O podcast falará sobre o ciclo reprodutivo feminino e a ovulação. O grupo do podcast é composto por Ana Beatriz, Douglas Mateus, Fábio Gabriel e René Pedro. O assunto será dividido em tópicos, onde serão anatomia dos órgãos envolvidos, como ocorre, tecido dos órgãos envolvidos, hormônios envolvidos e perigos. O aparelho reprodutor feminino, assim como o masculino, é um conjunto de órgãos destinado à produção de gametas, que no caso do feminino será o óvulo. Os processos envolvidos nesse ciclo incluem a produção de hormônios, fecundação, acomodação, desenvolvimento e expulsão do feto. Anatomia dos órgãos envolvidos. Então, podemos falar das tubas uterinas, dos ovários e também do útero. Os ovários são órgãos pares, o que significa que as mulheres têm dois ovários, que é o ovário esquerdo e o ovário direito, e neles se desenvolvem os oócitos. Então, dentro do ovário teremos a zona medular, que é a área central, temos o folículo, temos o gameta feminino em formação, certo? Que estará sendo formado em um folículo. Temos a zona cortical e também temos mais folículos. Então, podemos ter também na região cortical o folículo primordial, que ele ainda não se desenvolveu completamente. Temos um folículo maduro, um folículo em crescimento e um folículo primário. Também temos o corpo lúteo e também o ovócito. Podemos encontrar oócitos primários e um oócito secundário. Já fora do ovário, teremos vasos ováricos no ligamento superior do ovário com a tuba uterina. E é válido lembrar que as tubas uterinas também são duas, que é a direita e a esquerda. São elas que conduzem o ócito liberado mensalmente pelo ovário até o interior da cavidade uterina. Também temos as fímbrias, certo? Que são como cílios, como flagelos, que irão auxiliar na coleta do ócito. Ali na parte posterior, entre o ovário e a tuba uterina, um espaço entre eles, teremos um apêndice vesicular. Nesse apêndice encontraremos o poóforo, mas voltando às tubas uterinas. Elas são divididas em partes, a tuba uterina, que são, como eu já falei antes, as fímbrias, o infundíbulo, que é a parte mais distal da tuba, a ampola, que é a parte mais longa, e o istmo, que é uma região mais estreita e mais próxima ao útero, que é a junção útero-tubária. O útero, por sua vez, é um órgão muscular oco e é nele que se desenvolve o embrião e o feto. Os dois terços superiores do útero são chamados de corpo do útero. O corpo do útero inclui o fundo do útero, que é a parte superior do útero. Já o istmo do útero é uma parte mais abaixo, bem curta e de aproximadamente 1 centímetro de comprimento, e que faz a transição entre o corpo do útero e o colo do útero, que é a porção mais inferior do útero. E o colo do útero termina no ósteo do útero, que é a abertura de entrada ou saída do órgão. Além disso, o útero é formado por 3 camadas concêntricas. De dentro para fora, ele é formado pelo endométrio, pelo miométrio e pelo perimétrio. O endométrio é uma camada mucosa interna, o miométrio é a camada intermediária e ele é formado por um músculo liso. E por último temos o perimétrio, que é uma camada serosa e localizada mais externamente. E fora do útero, entre o útero e o ovário, temos também o ligamento redondo e ligamento largo. Mas como ocorre o ciclo reprodutivo feminino e a ovulação? O ovário, ele libera um óvulo maduro ou óvulos. Dentro do ovário existem milhares de folículos.
Cada folículo é uma bola oca de células imaturas com um óvulo imaturo no centro. O ciclo menstrual de 28 dias começa no primeiro dia de sangramento menstrual. Durante os primeiros 7 dias do ciclo, alguns folículos começam a crescer e ao mesmo tempo. Estes folículos amadurecidos secretam o hormônio estrogênio na corrente sanguínea para preparar a parede do útero durante a gravidez. Por volta do dia 7, todos os folículos param de crescer e começam a se degenerar, com exceção de um. Este folículo dominante continua a crescer e a nutrir o óvulo em desenvolvimento dentro dele. Por volta do dia 12, o folículo secreta uma quantidade de estrogênio no sangue. Quando o estrogênio atinge o hipotálamo e a glândula pituitária, libera uma quantidade de hormônio luteinizante. Nos 14 dias, o hormônio luteinizante faz com que o folículo passe por um surto de crescimento repentino. Pouco antes da ovulação, o óvulo se desprende do interior do folículo. O folículo saliente libera substâncias químicas, fazendo com que as duas trompas de Falópolis se aproximem e rodeiem o folículo. O folículo incha até que ele se abre, liberando o óvulo e o líquido do folículo na cavidade abdominal. Por conseguinte, as fímbrias, que são pequenas projeções ao final da trompa de Falópio, passam rapidamente através do local da ovulação e recolhem os óvulos. Cílios microscópicos na superfície das fímbrias levam o óvulo até a entrada da trompa de Falópio. Dentro das paredes da trompa de Falópio, as contrações musculares empurram o óvulo em direção ao útero. Após a ovulação, o óvulo vive entre 12 e 24 horas. Portanto, para que uma mulher engravide, o óvulo deve ser fecundado por um espermatozoide durante esse período. Se não for fecundado, o óvulo se dissolve e é removido juntamente com as paredes do útero durante a menstruação. O útero possui tecidos que irão lhe auxiliar em determinadas funções. O primeiro, o perimétrio, tem a função de revestir o órgão com tecido epitelial. O segundo, o miométrio, é a parede mais espessa do útero e é composto por pacotes de fibras musculares lisas que vão ser separadas por tecido conjuntivo. Essas camadas vão ser divididas em 4 camadas não muito bem definidas, sendo a primeira e a quarta compostas basicamente por fibras dispostas longitudinalmente. Já as intermediárias possuem vasos sanguíneos que irrigam os órgãos. Durante a gestação, o miométrio passa por um crescimento devido à hiperplasia e à hipertrofia das fibras musculares. E durante essa fase, muitas dessas células sintetizam ativamente o colágeno e que só após a gravidez ocorre a degeneração de algumas células musculares lisas, a diminuição de tamanho de outras e a degeneração do colágeno produzido. O endométrio é a camada mais interna do útero e é formado por tecido epitelial altamente vascularizado. Ele vai revestir toda a camada uterina e ser o responsável por alojar o embrião na parede do útero e nutri-lo, até que seja formada a placenta para permitir o transporte de nutrientes e oxigênio entre mãe e feto. Quando não há fecundação, a camada funcional do endométrio é expelida, e isso gera a menstruação. Esse tecido está sob constante influência dos hormônios ovarianos e ao longo do mês, sua espessura e vascularização são alternadas. Esse processo inicia-se na puberdade e durante todo o ano o endométrio fica rico em vasos e mais espesso, preparando-se para uma possível gestação. Esse ciclo dura 28 dias, mas pode variar dependendo do estresse, estação do ano, ganho ou perda de peso. O endométrio é composto por 2 camadas, que são a funcional, a que é expelida e reconstruída durante a menstruação, e a basal, a que é responsável por reconstruir o endométrio para prepará-lo para uma possível gestação. Os tipos de hormônios presentes no ciclo menstrual. A gente vai ter os hormônios luteinizantes, né, o LH, o hormônio folículo estimulante, FSH, e os sexuais femininos, que é o estrogênio e a progesterona. Vamos abranger mais à frente a questão das suas funções, o local de produção deles e o índice alto e baixo dele, o que é que pode ocorrer. O primeiro hormônio a ser falado será o estrógeno. Eles são produzidos pelos ovários, né, da mulher, e tipo assim, eles têm funções bastante importantes. Eu listei aqui 5, a estimulação do desenvolvimento da vulva, a lubrificação vaginal, a regulação da menstruação da mulher e também tem a questão do desenvolvimento do útero e a maturação do óvulo. Então, aí nós temos também a questão do nível alto de estrógeno, que é que ele pode ocasionar, né? No caso, pode ser ocasionada gravidez, o tumor no ovário, puberdade precoce. Aí o nível baixo dele pode causar a síndrome de Turner, a menopausa precoce e a insuficiência de ovário.
Aí no caso da insuficiência de ovário fica impossibilitada a questão da gravidez. O risco é bem baixinho, a mulher não pode nem engravidar. A progesterona, que é produzida pelo ovário e tem um papel de suma importância na gravidez da mulher, que tem como função regular o ciclo menstrual, né? Sempre que o óvulo é liberado, não é fecundado, ocorre uma atenuação na taxa de produção de progesterona, que acaba resultando na menstruação. Ele prepara o útero para receber o óvulo fertilizado, assim evita que ele seja expulso pelo corpo. A progesterona, ela tem níveis altos e baixos. No nível alto ele pode causar cisto no ovário, também o funcionamento excessivo das glândulas suprarrenais, câncer de ovário e nas glândulas suprarrenais. Isso é o alto. Aí na baixa, pessoal, a gente já tem uma dificuldade para engravidar. Pode ter também uma gravidez ectópica, pode resultar em abortos. E também a mulher pode sentir sintomas, como aumento de peso, dor de cabeça frequente, podendo ser comparado até com enxaqueca, a questão da menopausa também, né? Ela pode confundir com menopausa, mas não. É apenas o nível baixo de progesterona. O hormônio luteinizante, grosseiramente falando, o LH, que são produzidos na hipófise, né? E ele tem como função diagnosticar a infertilidade. Por exemplo, se a mulher é incapaz de gerar um filho. Aí a gente também tem como saber se a mulher entrou em menopausa, como também a causa delas não menstruarem, e também até a questão de diagnosticar um tumor na hipófise. Aí, assim como todos os hormônios, ele também possui ter o baixo e alto. O baixo, ele pode alterar na diminuição de FSH e LH. No caso da alteração da hipófise, né, também pode causar a síndrome de Kalman, que é uma doença genética hereditária, né, causada pela produção de GNRH, que leva ao hipergonadotrófico e o hipogonadismo. Também pode causar hiperprolactinemia, que é o aumento da produção de hormônio prolactina. Aí a gente também tem o nível alto, que pode causar o tumor na hipófise, aumentando a secreção do GNRH. A gente também pode ter a puberdade precoce e também a síndrome do ovário policístico, que é comum nas mulheres. O hormônio folículo estimulante, conhecido como FSH, que eles são produzidos pela hipófise, tem como função as causas da menstruação, a falta da menstruação da mulher, né? No caso, a menstruação irregulada. A puberdade pode ser precoce ou atrasada. Também a gente consegue identificar se a mulher já entrou em menopausa. Aí também se os testículos e os ovários estão funcionando de forma adequada. E a função da glândula pituitária e a presença também de tumor, a gente também consegue identificar. Aí, como todos os outros, a gente tem a parte, o índice alto e baixo. O índice alto, a gente tem a perca de função ovariana antes dos 40, pós-menopausa e uso de medicamentos com progesterona, estrogênio. E por fim, o estimulante baixo, que é quando os ovários não estão produzindo óvulos, né, de forma adequada. Também pode gerar gravidez, também pode desenvolver anorexia nervosa e o uso de corticosteroides, que no caso é o sinal da pílula de anticoncepcional, né, o DIA, essas coisas.